Graça e paz, igreja. Amém. Vamos colocar de pé, dar início ao culto do Senhor. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Vamos de novo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. É isso aí, nós temos que nos alegrar em virmos à casa do Senhor, em cultuar, adorar ao Senhor. Por mais que difícil seja, as coisas que aconteçam conosco na semana, ou o trabalho exaustivo, mas que quando nós nos lembramos de buscar ao Senhor, essa alegria tem que existir dentro de nós, amém? Então, você tem a liberdade de adorar e exaltar esse Deus neste lugar. Ele se faz presente aqui, amém? Amém. Ele se faz presente aqui. Então eu quero que você se alegre, eu quero que você busque a esse Deus, para que você possa, talvez, se renovar as suas energias, renovar a sua força, para que nós possamos caminhar durante a semana, com a palavra que será ministrada aqui, com os louvores que serão entoados neste lugar, que você possa levantar as suas mãos, fechar os seus olhos, que você possa adorar esse Deus, que se faz presente neste lugar, amém? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar. E toda a honra e toda a glória, Pai, tudo aquilo que for feito e entoado neste lugar, Pai, seja feito para Ti. Porque sem Ti nada somos, por sem Ti nada podemos fazer. Pai, usa a vida, Pai, dos ministros de louvor nessa noite, a vida dos nossos pastores, de cada irmão, Pai, que está trabalhando aqui nessa obra. Pai, de cada pessoa que passou pelaquela porta, Pai. Nós não sabemos, ó Pai, que cada um necessita neste lugar, mas nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado da Tua graça, do Teu poder, e chegamos até aqui porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor nos constrange, Deus. O seu amor nos quebranta, Pai. Nós não conseguimos entender a razão desse amor, Deus. Tamanha a sua graça sobre as nossas vidas. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, nos trouxe a vida, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e
o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor me atraiu, quebrantado por seu amor. Tua cruz nos atraiu, Senhor. O teu sacrifício, Pai, é o que nós estamos aqui nessa noite celebrando, relembrando da morte do Senhor, morte de cruz, que foi pelo teu sangue para pagar os nossos pecados e nos lavar, nos redimir. Que nessa noite nós possamos nos lembrar disso, com o coração grato, sabendo que nossos pecados estão pagos. Não há mais nada que nos prende, não há mais nada que nos separa do amor de Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. O Senhor é fonte de água viva. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu O Senhor é o nosso Messias, Deus. O Senhor é o nosso Deus e Salvador, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, adorando e exaltando aquele que nos entregou, aquele que nos entregou a vida eterna, aquele que se entregou na cruz por nós. Só Tu és santo, Deus, maravilhoso é o Teu nome, Jesus. Receba nosso louvor e a nossa adoração, Pai, pois tudo é por Ti, tudo é para Ti, Deus. Só Tu és santo, Senhor, Rei dos Reis. O Senhor é maravilhoso, Senhor. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
louvor e a nossa adoração. Cantemos mais uma vez a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Irmãos, a presença de todos é muito importante e nós louvamos muito a Deus por cada vida, por cada um que tem trabalhado aqui nessa igreja, sabe? Chegando antes, organizando a ceia, as cadeiras, né? De modo geral, muito obrigado. Que Deus venha abençoar ricamente a tua vida, tá bom? Olha, eu não faço nada aparentemente na igreja. Você é abençoado da mesma forma. Você está aqui, você é muito importante para Deus e para nós. Saiba disso. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Nós vamos falar sobre memórias que geram fé. Memórias que geram fé. Quarta-feira nós tivemos um tempo muito abençoado aqui e nós falamos esse versículo. E eu olhando assim, falei, não, eu vou aprofundar um pouco mais nessa pregação e vamos trazer para toda a igreja, que é uma bênção, irmãos. Memórias que geram fé. E depois nós vamos entender o contexto aqui do livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia e falar em Bíblia, hoje é o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Você já agradeceu a Deus porque você tem a Bíblia traduzida na sua língua hoje? Se não fez, nós vamos fazer. Nós vamos orar e agradecer a Deus porque nós temos a palavra dele. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus na nossa língua, onde eu estaria agora? Onde nós estaríamos agora? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. E nós colocamos, ó Deus, cada vida aqui presente. E sabemos, ó Pai, que toda a compreensão vem de Ti. Toda a iluminação vem do Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque nós temos hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, outrora fundada aqui neste país para abençoar vidas. Ó Deus, obrigado por tantas Bíblias que nós temos na nossa língua, várias versões. Sabemos também, ó Deus, que vem sido, ó Deus, corrigida, vem sido, ó Pai, sempre supervisionada pelo Espírito Santo. E nós queremos agradecer a Ti, porque hoje, se nós somos salvos, foi por meio da Tua palavra, foi por meio de vidas que dispuseram as suas próprias vidas para estarem aqui, missionários, pastores, irmãos, servos, trazendo a mensagem fiel a cada um de nós. E nós Te louvamos, agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Mas valorize a sua Bíblia. No celular é bom? Sim, nós temos a Bíblia no celular. Mas valorize a tua Bíblia, ela é muito importante. Amém? Memórias que geram fé. Nós temos muitas memórias, e principalmente nesse ano que passou, nós tivemos memórias boas e ruins. Só que agora eu vou pegar a boa memória, porque a boa memória é que vai me trazer fé e esperança. E aqui no contexto, o povo de Israel, eles estavam sendo, cada vez mais vencidos pelos filisteus. Todas as vezes que Israel pecava, Deus permitia que o povo vinha contra o povo de Israel. E agora, os filisteus começam a intensificar os ataques ao povo de Israel. E eles começam, então, a clamar ao Senhor. E eles lembram de quem? De Samuel. Samuel era um sacerdote e último dos juízes. E Samuel, então, ele foi oferecido, não sei se você lembra a história, o seu pai Eucana e sua mãe Ana oferecem Samuel ao Senhor, porque Ana não podia ter filhos. Olha só, quando Deus me permitiu que eu tivesse filhos, eu vou oferecer, assim que ele desmamasse, por volta de 2, 3 anos de idade, Samuel vai ao templo e mora no templo. E a sua mãe, então, oferece aquilo que ela tinha prometido, o seu filho ao Senhor. Só que depois, Ana teve vários outros filhos também. Irmãos, olha só que honra. Ela ofereceu, ela fez um voto e cumpriu ao Senhor. Eu vou ter um filho,
Assim que eu tiver, eu vou oferecer este filho ao Senhor. E Samuel está ali no templo. Samuel foi crescendo ao lado do sacerdote Eli. E Eli começa a instruir Samuel. Eli começa a instruir dentro do templo. E aqui o povo começa a ser perseguido pelos filisteus. E o que Deus faz? E o povo faz? O povo vai até Samuel. Samuel, ore por nós. Ore por nós para que cesse esses ataques dos filisteus contra nós. E Samuel começa a orar. E Deus depois dá a vitória. Mas nós vamos por partes aqui. A nossa vida espiritual ela é feita de memórias. Irmãos, se nós esquecermos as coisas boas que Deus fez por nós vamos desanimando na nossa vida cristã. Então eu vou agora recordando os feitos de Deus. E não são memórias nostálgicas, que trazem uma certa tristeza muitas vezes. Às vezes nós lembramos, né? Ouvimos músicas do passado, fotos do passado, e traz uma certa nostalgia, que é uma lembrança de tristeza. Mas agora a memória que traz a fé. Agora é uma memória que vai trazendo a fé. E o povo de Israel estava vivendo dias difíceis. Momentos de instabilidade, porque agora está uma transição. Nós queremos reis. Samuel, ore ao Senhor que nós queremos reis. Chega de juízes. E quem pediu juízes foi o próprio povo de Israel. Então Deus concede. Então tira a teocracia, entra juízes. Agora começa uma transição para a monarquia. Começa reis dominando o povo agora. Uma crise espiritual está instalada aqui, nesse contexto, o medo, derrotas que eles tiveram, mas quando o povo decide voltar ao Senhor, Deus restaura o povo e dá a vitória ao povo. Então hoje nós pegamos esses exemplos que nós temos na Bíblia e nós vamos trazendo um memorial. E Samuel, então, ele ergue uma pedra e nomeia essa pedra de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, que é a pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas não é somente até aqui, hoje. Deus continuará nos ajudando. Deus continuará conosco. Amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor, isso é gratidão. Termina o ano de 2025, eu tenho essa capacidade de lembrar as memórias que Deus me trouxe, porque é uma memória que gera fé. Fé para continuar, fé para confiar e fé para avançar. Então agora não estou mais estagnado na vida espiritual. Todos os dias eu vou crescendo em fé, de fé em fé, em nome de Jesus. E hoje, como igreja, eu convido você a levantar a sua pedra de ajuda. O que Deus fez para você neste ano de 2025? Que vai gerar fé. Olha, isso aqui foi um marco que Deus fez na minha vida, foi na área da saúde, foi na área financeira, foi na área espiritual, foi na área familiar. Levante um marco. Levante uma pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou. Passe isso para os seus filhos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então essas memórias vai gerando em nós mais fé no Senhor para continuarmos, porque não é tão simples. E nós vamos ver aqui a primeira coisa que nós vemos. Deus nos chama de volta ao coração dele. Aqui acontece o alinhamento agora do povo de Deus com o próprio Deus. Deus nos chama, irmãos, a iniciativa é de Deus, nunca minha. Eu não consigo. Até mesmo para a salvação, a iniciativa é de Deus. Deus nos chama agora de volta ao coração dele. Olha só. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel, presta atenção nisso. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, o que está dizendo ali? Livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. O povo chega até Samuel, pede para Samuel orar a Deus, para parar essa perseguição. Só que Samuel fala, voltem-se para o Senhor de todo o teu coração. O que eu tenho adorado dentro de casa? Às vezes tem ídolos dentro da minha casa, ou no meu coração, que tem atrapalhado a minha adoração ao Senhor, e Deus não recebe. Ele está dizendo, se vocês querem voltar-se para o Senhor, tudo bem, sem problema, Deus vai ouvir, mas volta de todo o coração. Porque aqui, como os filisteus estavam envolvidos no povo de Israel, e alguns estavam aceitando a cultura de Baal, os deuses de Baal, havia muitos deuses dentro de casa.
Havia muitas imagens feitas, esculpidas ali por homens dentro de casa. A cultura filisteia entrou dentro das casas. E hoje não é diferente. Nós temos ídolos do coração, tem até um livro assim. Nós temos ídolos que atrapalham adorar somente o meu Deus. Irmãos, se eu não estancar isso, se eu não tirar esses ídolos, de lançar fora, pode ser algo dentro da minha casa, dentro do meu celular, que está atrapalhando o meu avanço com Deus e tudo mais. O que eu tenho feito dentro de casa? Quais são os ídolos que eu tenho que jogar fora? O que tenho de sagrado que atrapalha a minha adoração a Deus? Porque às vezes não vai resolver. Às vezes eu vou orar a Deus, eu vou prestar culto e Deus não recebe. Deus nos chama de volta ao coração dele, alinhando as coisas com Deus. Antes da vitória, há um retorno. Houve um retorno. Olha, antes de vocês serem vencedores, vocês terão que voltar, se arrepender, aí sim vai ter a vitória. E antes da memória também, há uma entrega. Antes de qualquer memória, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Memórias de fé começam com o coração alinhado. Passos espirituais essenciais. Por exemplo, arrependimento. A gente vê lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender de seus caminhos, eu venho e sararei a sua terra. Memórias que vão gerar fé, decisão. Olha só, famílias, chefes de família, mães, decisão. Josué 24,15. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Isso é uma decisão que eu vou pegar. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque senão, irmãos, Deus não vai abençoar o meu lar nunca. Eu posso fazer o que quiser. Eu posso fazer mandinga gospel, eu posso fazer um monte de coisas, não vai resolver. Quando eu volto para Deus, que Ele nos chama para agora alinhar com o coração dEle, é uma decisão em servir ao Senhor, tudo muda. E outra coisa atrelada aos ídolos, abandono de pesos. A chuva não é para dormir, tá bom? Só depois. Agora a chuva é para prestar atenção. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui estava falando dos heróis da fé. Estava falando dos homens do passado, aqui em Hebreus. Hoje, pessoas, além dos homens da fé, pessoas de fé, que nos inspiram, que nos levam mais adiante. Então agora que eu tenho tão grande nuvem de testemunhas à minha volta, olha só o tanto de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Tudo que me atrapalha a servir ao Senhor agora, eu vou jogando, abandonando esses pesos. A minha mochila está pesada, eu não consigo. São pesos que eu não preciso carregar, é só entregar para Deus. É só pedir para o irmão, me ajuda a tirar esse peso. Então eu vou me livrar agora, porque isso atrapalha correr com perseverança. E a perseverança é muito importante no meio cristão. Porque senão eu falho, senão eu paro, senão eu desisto. E se eu desistir, irmãos, acabou. Eu vou ser apenas mais um derrotado. Se queremos memórias que gerem fé, precisamos ter momentos que geram transformação na nossa vida. Vou precisar desses momentos. Então Deus nos ajude e nos abençoe. Segundo, Deus lutou por nós antes de nós lutarmos. Deus já luta por nós. Deus conhece a nossa luta. Deus conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias. Deus conhece. 1 Samuel 7,10. Enquanto Samuel, olha que bênção isso aqui, oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Olha só, quem venceu foi o Senhor, não foi o povo. Porque Deus fez trovejar e colocou o povo em pânico. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não sei se vocês falavam, né? Os filisteus. Oh, Deus, isso que está acontecendo? Um estrondo, um estouro ali. Então isso, enquanto Israel adorava, Deus agia. Hoje, enquanto eu estou adorando a Deus, Deus está agindo.
Enquanto eu estou aqui na igreja adorando a Jesus, levantando as minhas mãos, fazendo as minhas orações, cantando, ouvindo da palavra, Deus age por nós. Deus está na segunda-feira. Amanhã, fica tranquilo. Deus está trabalhando. Enquanto nós vamos dormir, Deus trabalha por nós. Então, enquanto eu luto, na verdade, Deus já está lutando por mim. Coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor. O texto que diz que Deus trovejou com forte estrondo, confundiu os inimigos. Às vezes nós precisamos orar, adorar Jesus. Senhor, os inimigos são muitos. Deus confunde o inimigo. Às vezes tem alguém te perseguindo, no seu trabalho, em algum lugar. Tem ou não? Não tem? Sempre tem um, né? Sempre tem um abençoado que te persegue. É natural. Mas aí Deus confunde essa pessoa. Quando você ora, quando você adora Jesus, ele vai sendo cada vez mais, vai ficando mais longe de você. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Deus aproxima da nossa batalha. Ele sempre fez isso. Nós vemos aqui, Deus, ele abriu o mar antes da travessia. Quando o povo estava ali, Deus abriu. Precisou o quê? Precisou o povo caminhar, precisou andar, precisou direção, precisou iniciativa. A hora que eles pisam ali, o mar se abre. Então, antes de qualquer coisa, Deus já estava ali. Deus derrubou os muros de Jericó antes da espada. Antes de qualquer coisa, Deus quem derrubou. Deus entregou o gigante para Davi antes dele. Deus é que entrega. A nossa luta é assim. Deus nos amou antes de pedirmos para Ele. Quer ver só? 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, isso aqui, eu não amo a Deus primeiro, Ele me ama. Isso é muito importante para a nossa fé cristã, para a nossa doutrina. Nós amamos a Deus porque Ele me amou primeiro. Isso muda toda a história. Porque eu não tenho condições, porque eu nasci no pecado. Eu não tenho condições de me achegar a Deus. Ele me alcança. Ele vem e me alcança com a sua misericórdia, com a sua graça. Então cada culto, cada vitória, cada livramento desse ano são memórias da fidelidade de Deus. Aí eu fico olhando, observando, Senhor, quantas coisas o Senhor é fiel para comigo, a fidelidade do Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti. Eu tenho levantado um memorial de gratidão a Deus. Olha, o Senhor me abençoou nisso, nisso, nisso. Eu oro ao Senhor levantando um altar a Deus. Teve num culto de quarta-feira, não sei se alguns lembram, nós colocamos algumas pedras em memorial, assim como fez Gideão. Então nós colocamos Josué, e nós levantamos, colocamos umas pedras, sinalizando uma gratidão, uma palavra apenas. Hoje, uma palavra que eu posso dar a Deus, qual seria? Hoje eu posso relembrar uma memórias da fidelidade de Deus. Amém, irmãos? E terceiro, as marcas do caminho se tornam lembretes da fidelidade. Nós vamos caminhando, Deus vai nos abençoando, nós vamos erigindo um altar ao Senhor, assim como os antigos faziam, mas agora memorialmente e espiritualmente falando. Agora é na parte espiritual. Eu não vou colocar pedras lá dentro de casa, não precisa. Eu vou agora, as marcas do caminho, vai acabando sendo um lembrete da fidelidade de Deus. 1 Samuel 7,12, é o versículo que nós lemos inicialmente. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem. Ficava um pouco longe de Jerusalém. Deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu falo isso para minha família, isso vai gerando fé neles, nos meus filhos, nos meus familiares. Olha, colocando sempre o Senhor. Eles precisam ver o Deus que eu adoro, irmãos. Não adianta eu adorar Deus no domingo e na segunda estar adorando outros deuses. Fala ao Senhor, fala a Deus. Não adianta eu adorar Deus no domingo e no sábado estar adorando outros deuses do meu coração. Deuses da moda. Deuses que estão aí, ó. Deus não se agrada, viu? Ninguém fica pegando no pé, mas Deus não se agrada. E aí eu quero que o Senhor me abençoe. Senhor, eu quero te servir, eu quero cada vez mais. Mas aí, irmãos, há uma incompatibilidade aí, ó, de adoração. Quando eu adoro outras coisas que não sejam o Senhor, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém.
E aqui não está falando apenas de imagens, não. Aqui está falando de coisas deste mundo. Assim como o povo de Israel estava sendo permeado, a cultura dos filisteus, de vários outros povos ali, dos cananeus, enquanto isso o Senhor não estava abençoando. Pelo contrário, estava perseguindo o povo. Agora hoje eu não quero ser perseguido, eu quero ter uma vida tranquila, uma vida calma, mas eu não tenho o Senhor como o único Senhor da minha vida. Então eu preciso tomar muito cuidado. Quem é o ídolo que está dentro do meu coração? Samuel, na verdade, ele levantou uma pedra, mas não a pedra apenas. Ele levantou um testemunho. Um testemunho, porque Deus ama transformar marcas em memórias de fé, em fé. Eu ando de fé em fé, ou daquilo que eu vejo, daquilo que eu estou apenas, a cultura está me moldando a ela. A cultura que eu quero dizer é a cultura secular. E a Bíblia está cheia de memórias. Como eu disse aqui, Josué e as pedras lá no Rio Jordão. O salmista lembrando os feitos do Senhor. Senhor, que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tudo isso é para a nossa compreensão de quem Deus é e daquilo que Deus está fazendo conosco. A ceia como um memorial de Cristo. Memória espiritual não é passado, é direção. Uma memória espiritual não vai ser passado, vai ser direção. Olha, aquilo que Deus me fez aqui, eu vou continuar firme ao Senhor. O ano de 2026, não vou desistir. Aconteça o que aconteça, problemas vão chegar. Eu estava falando para o cerqueiro agora. Os problemas vêm, a gente bate no peito e chuta. Aí sim, hein? Tá vendo? Irmãos, tem aquele ditado, né? E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Tudo resolvido? Não. Não, nunca vai estar resolvido. Sempre vai ter algo para se resolver. Isso é normal. Mas aí, como eu resolvo que está o diferencial? Eu resolvo com sabedoria? Eu resolvo na direção de Deus? Porque memória espiritual não é passada, é direção. O que Deus fez por você esse ano? Você consegue lembrar ou não? Qual a dor que virou força? Qual aquele momento de dor que acabou se transformando em força? Olha, estava com dor, mas aí virou. Qual a brecha que tinha que virou agora uma restauração? Deus me restaurou. Eu estava dando brechas, mas aí contornou a situação. Qual a luta que virou testemunho? Às vezes nós lutamos, às vezes não, sempre, nós lutamos contra alguma coisa e de repente vira testemunho. Testemunho de vida. Testemunho que vai gerar fé em outra pessoa. Porque nós somos luz e sal aqui nessa terra. Essas memórias são combustíveis da fé. Para a gente continuar. Então você está lembrando sempre daquilo que me traz esperança. Daquilo que me traz fé. Em nome de Jesus. E quarto, o até aqui nos impulsiona ao daqui para frente. Até aqui o Senhor me ajudou. Mas agora, agora daqui para frente. Deus vai continuar me ajudando. Um versículo para a gente decorar e guardar, que às vezes eu acho que é só desgraceira na minha vida. Não. Olha só. Deuteronômio 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenham medo, não se desanime. Não precisa ter medo. Isso aqui, irmãos, é uma ajuda do alto para nós. O próprio Deus vai à frente de você. Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Isso é bênção. Está me ouvindo aí? A chuva está mais alta. Isso é bênção de Deus. Então o Senhor vai à frente de nós. 2025 encerrando, 2026 chegando, Deus à nossa frente. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou adorar Jesus. Eu vou servir ao meu Deus. Deus vai adiante de vós. Ebenezer não é despedida, é ponto de partida. É a fé olhando para o futuro. E olhando para aquele autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Filipenses 1,6. Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou uma boa obra em nós, vai completá-la. Vai completar até o dia de Cristo Jesus. As memórias nos lembram. Deus não falhou ontem. Deus não vai falhar hoje. E Deus não vai falhar amanhã. Em nome de Jesus. Quais são as pedras que eu preciso erguer neste ano? Agora eu vou baixando a voz. Senão eu vou ficar rouco. Quais são as pedras que eu preciso erguer durante esse ano? Quais as vitórias? Vou voltar de novo. Quais as vitórias que eu preciso reconhecer Deus
na minha vida? Quais as vitórias que Deus me deu? O que você precisa entregar a Deus para o próximo ano? Irmãos, lembre sempre dessa mensagem. Deus, Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. E Deus detesta quando eu divido outros deuses dentro de casa e o meu coração, quando não é de Deus. Que parte da história precisa ser reescrita para gerar fé na minha vida? Então hoje, para a gente encerrar, declare: o mesmo Deus que me sustentou continuará me conduzindo todos os dias da minha vida. O mesmo Deus que sustentou o povo aqui no passado, é o Deus que continua me sustentando e vai continuar me conduzindo em todas as áreas. Então não preciso ter medo, que há muitos versículos que traz uma base para eu ser fortalecido e continuar firme no Senhor, firme nos caminhos do Senhor. Assim como Samuel, hoje nós vamos levantar um altar, um memorial diante do Senhor. Memórias que gerem fé na nossa vida. Então, para cada lembrança da fidelidade de Deus, é uma semente de confiança plantada para o futuro. Eu não sei o que vai acontecer em 2026, mas nós vamos orar para que seja um ano abençoado. O ano cansa, irmãos. 2025 vai cansando, não cansa? Chega aqui, eu vou cansando. Mas quando vira o ano, eu vou continuar, às vezes, cansado. Mas eu vou continuar firme com o Senhor. Eu vou continuar adorando meu Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele me chamou. E até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando. Amém? O Senhor nos ajudou. E Deus nos ajuda colocando pessoas, Deus nos ajuda colocando vidas ao nosso redor, a família na fé, a nossa família. Então, vamos fazer relembra aquilo que Deus fez na tua vida nesse ano, até aqui. Hoje é dia 14. Faltam alguns dias para o final do ano, para a virada, né, pelo menos. Relembre aquilo que Deus fez na sua vida. Coisas boas, para você não desanimar. Relembre, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Até a chuva que cai é uma dádiva de Deus. Traz à sua memória o tempo seco. Pessoas com problemas respiratórios. Pessoas com problemas de saúde precisando de chuva. Então até a chuva, por mais que ela seja intensa, é bênção. Então nós vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu durante esse ano. Pai, assim como Samuel orou pelo povo, eu quero, ó Deus, orar em favor de cada um. E cada vida que aqui está orando, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E o Senhor conhece, ó Deus, que cada um de nós temos um livre acesso ao Senhor. Nós temos o livre acesso a Ti por meio de Jesus. Por meio que o Senhor morreu por nós. E hoje nós podemos adentrar até o Santo dos Santos. E nós pedimos a Ti, Senhor, nos ajude a fazer esse memorial. Nos ajude a relembrar daquilo que o Senhor fez por nós. E que possamos, ó Deus, ser fortalecidos no Senhor. Que possamos ser agora, Pai, encorajados por Tua palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada vida, em cada coração. Que possamos, ó Deus, estar sempre caminhando com fé. Que memórias venham gerar em nós essa fé, essa fidelidade ao Senhor. Daquilo que o Senhor tem feito por nós. Quem sabe foram várias provisões. Ó Deus, na área da saúde, na área financeira, familiar. Em todas as áreas, ó Pai. Nós agradecemos a Ti. E nós queremos dizer, ó Deus, única voz em oração. Até aqui o Senhor nos ajudou. E daqui para frente nós vamos continuar, crendo que o Senhor há de continuar nos ajudando em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos. E diga o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel na sua vida. Aleluia. Glória a Deus.